Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com o Gabay, mais um pós-jogo de Flamengo 3, Palmeiras 2, e vamos direto para a análise do jogo. Felipe Luiz Boto falando, Abel na coletiva, arbitragem, não preciso falar. Não sei se vai dar tempo de fazer esse vídeo, um vídeo só para tudo que precisa ser falado, mas vamos lá. Parabéns, Abel Ferreira. E não estou sendo cínico, não estou sendo irônico. Parabéns, Abel Ferreira. Você deu um banho tático no Flamengo. O Flamengo fez os gols. A gente vai falar da arbitragem depois. Por causa, isso, por favor, peguem o meu vídeo, os 2, 3 vídeos que eu fiz de 2, 3 dias para cá, antes do jogo. Escutem, por favor, para não falar que eu estou falando agora. O Flamengo ganhou esse jogo por um motivo. Por 2 motivos. Já vou falar. Primeiro, por causa da individualidade, a capacidade individual dos seus jogadores. Para nível Brasil. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ok? Se vocês pegarem a história do jogo, o Palmeiras acabou com o Flamengo. Teve momentos que o Palmeiras recuou e o Flamengo tocava mais bola. O Flamengo não criou absolutamente nada, a não ser os gols que fez e com méritos nesse ponto. Só que teve gol que não teve mérito porra nenhuma. Porque aí entra a arbitragem. Em relação ao Palmeiras, parabéns, Abel Ferreira. É assim que eu, particularmente, eu não sei se é apenas, gosto de ver o Palmeiras jogar. Eu tenho comigo que você tem um time hoje para fazer exatamente o que você fez contra qualquer time do Brasil e da América do Sul. Eu não vou falar de Europa, por favor. Quando hoje eu vejo Kelvin vindo, já fiquei feliz. Quando eu vejo Fux na defesa, eu fiquei feliz. Quando eu vejo o Maurício, eu fiquei feliz, porque ele não ia entrar com o Veiga, que não me acrescenta absolutamente nada hoje. E era o time que eu e o meu filho vendo o jogo, a gente na hora que viu, meu filho já pega a escalação antes, tal, a oficial, era o time que ele tinha que ter começado, na minha opinião. Talvez eu entraria com Alan no lugar ou do Maurício ou do Felipe Anderson. Vamos falar dos jogadores também, é óbvio. O Palmeiras começa o jogo, eu não vou falar da arbitragem ainda, tá? Em cima do Flamengo. E não foi 5 minutos. Foi até conseguir o gol de empate, até vir o escândalo, aí sim, 2 faltas para conseguir o pênalti em cima do Pedro, ninguém discute. Foi pênalti. O problema é a primeira falta, que mostra a foto do Danilo agarrando o Vitor Roque e o Pedro empurrando o Fux. Mas isso não é o caso. O caso é que o Palmeiras entrou para acabar com o Flamengo. Quantos escanteios, quantas finalizações. O Fux, para quem ele teve as falhas, a gente vai comentar, as bolas que ele consegue colocar longas, chega no pé do jogador, no peito do jogador, lá nas alas, nas pontas. Não tem comparação. Eu não estou criticando o Murilo, tem que sair do Palmeiras de maneira nenhuma. O Murilo é um cara que fez muito pelo Palmeiras e faz. Só que ele não tem 10% da saída de bola do Fux. A gente tem que saber dividir algumas coisas, ter a frieza. Se eu tô com raiva, não tô com raiva. Eu tô com nojo. Para mim não é novidade. Eu também vou chegar aí na arbitragem, no Brasil, no presidiário, condenado, bandido que tá lá, que nada mais é o reflexo disso. Mas não é isso. Vamos continuar. O Palmeiras invertendo bolas, jogando pela direita, jogando pela esquerda, saindo jogadas. Ah, mas o Rossi não fez absolutamente. Não fez. O Rossi fez defesas. O
O Palmeiras apresentou um repertório, tanto pela direita, pela esquerda, toque de bola, triangulações, passagens. O nosso Rogério Ceni, que fala das transições, o Flamengo estava perdido. E esteve perdido praticamente o jogo todo. Um time que caía toda hora. Esse é o Flamenguinho. É o lixo desses youtuberzinhos. Não todos têm as suas exceções. É o lixo dessa imprensinha tradicional e não tradicional. O lixo dessas mídias sociais. O Palmeiras, na minha opinião, em todos os sentidos, deu um banho no Flamengo de futebol. Com todos os ingredientes. Só que, vamos lá, existiram falhas individuais. E aí peca. Como na final da Libertadores, jogo extremamente igual, falhas individuais. Uma falha determinou o gol do David. Quando você pega Bruno Fux, você é um cara que eu não mudo a minha concepção em relação a você, a minha ideia, a minha análise é exatamente a mesma, eu quero deixar claro. Você tem que ser contratado pelo Palmeiras. Você é um belo de um zagueiro. Mas não seja juvenil, não seja cabaço. O Pedro é um jogador para o Brasil. O Pedro, por isso que não dá certo na Europa, você na Europa. Por quê? Gabriel Barbosa na Europa. Não vão jogar na Europa. Vocês não têm a intensidade, vocês não têm... Se é um zagueiro europeu, ele nem tocava na bola. Primeira bola, Bruno Fux. Primeiro, ele não tem que dominar essa bola. Ou você faz a falta no meio de campo, normal, falta normal. Ou você tem que ter tempo de bola. O cara domina, dá um tapinha de lado, você já foi. Com a perna esquerda ele põe na cara o Arrascaeta. O Gomes, o que eles estão fazendo lá? Tudo bem, o Palmeiras estava com as linhas adiantadas. Ah, mas Ronaldo, você falou que você queria jogando agora. Sim, mas você não pode contar com erros crassos como esse. É concentração, eu falei isso, 100 minutos por jogo. 120 se precisar, com desconto. Ok. O Palmeiras continua, o Palmeiras não se abala e continua jogando, dando um banho de futebol nesse timinho que só joga a bola porque tem as suas individualidades. Falando nisso, Jorginho, você é um cara que você é desprezível. Um cara que vem da Inglaterra, jogou em times grandes, vem da Itália, jogou na seleção italiana, você devia, em vez de ajudar o futebol brasileiro, você é um cara que coloca mais no lixo do que já é o lixo. Mas vamos continuar. O Palmeiras empata num belo gol, continua jogando bola, e aí me surge o pênalti. Vão me dizer que não foi pênalti, eu já vou falar da arbitragem do lado esquerdo, lá no Vitor Roque e do Danilo. É patético, é pífio. Não vão falar nada, mas isso não cabe à diretoria, cabe a essa presidentinha do Palmeiras. Hoje eu não vou falar do Palmeiras, do time do Palmeiras, eu vou falar de 4 jogadores específicos. Na continuação da jogada, claramente o Pedro empurra o Bruno Fux. Bruno Fux de novo. Cabaço. Irmão, você não pode deixar que um centroavante como o Pedro faz o que ele fez de você gato e sapato. Não acho que você tem que sair do Palmeiras, pelo contrário, para mim você é um titular do Palmeiras, mas aprenda com as lições, erros individuais. E, mais uma vez, Aníbal Moreno, eu gosto muito do Aníbal Moreno, gosto muito do jeito que ele se entrega, só que em jogos grandes é um cagado. Ele me dá uma cabeçada, é expulso na final do Paulista, esse jogo ele entrega a bola, estava 2-1, é um jogo diferente. 3-1 já muda de figura, está jogando em Maracanã, o campo é muito grande, cansa mais rápido, existe uma série de, um tapete, um gramado, pelo que eu percebi, não pode se falar, bom, também o que se reforma o Maracanã a gente sabe por quê, né? Não preciso, eu não posso falar o que eu penso. E o segundo tempo
foi um jogo morno. O Flamengo caindo toda hora, um nojo. Alessandro toma amarelo porque dá com a mão na cara do Achille Vitor Roque. Eu queria falar da arbitragem. E o jogo foi se desenrolando, vou chegar na arbitragem, desculpa. E o Palmeiras consegue seu segundo gol por méritos, porque lutou, foi o time que brigou. E o Flamengo, que vai entrar a arbitragem agora, coloca um jogador que devia ser banido do futebol brasileiro, do futebol mundial, se não 2 anos, e ainda jogou com efeito suspensivo e ninguém fala nada. Porque o Brasil é só bandidagem, é só pizza. Por isso eu chamo de Pizza Brasil. Mas tudo bem, não é que ele decidiu o jogo, não fez absolutamente nada. Devia ter vergonha. Mas está tudo bem. Com 2 minutos de jogo, o jogo já estava manchado. Se vocês acham que contra o São Paulo foi um assalto que fizeram com o São Paulo, o negócio do Palmeiras, contra o Flamengo foi um latrocínio. Foi assalto com morte. Pênalti aos 2 minutos. Aí o VAR, o cara consegue, o ignorante, para não falar o que eu penso e da onde, ele consegue dizer que o braço do Jorginho estava reto, então não teve a flexão. O seu idiota, o seu estúpido, o seu ignorante, porque o teu cérebro é de jerico, é uma coisa que você não raciocina. Quando você vai empurrar um carro, você flexiona o braço ou você vai empurrar com o teu corpo? E você segura o carro, você apoia no carro ou você faz assim no carro? Para de ser idiota. É um escândalo, é um reflexo de um país que tem como cara um presidiário, um condenado, um bandido, que todo mundo sabe como está lá, né, STJ? Pelos quantos? 99% dos ministros indicados por quem? Ministros, se aquilo for ministro, é a escória da humanidade. Mas tudo bem, vamos lá. Com 2 minutos, um pênalti, 2, 3 minutos, escandaloso, não foi dado. Por quê? Por essa outra escória da humanidade. Vejam o que eu falei desse juiz. Eu não vou dizer que ele recebe para fazer essas vezes, que ele é mais um Milton José, como era o nome do cara lá, de 2005. Esses dias eu estava falando dele, que estava no esquema da máfia do apito. Eu não sei se ele está ou não está, eu não vou acusar aqui. Agora, não tem um jogo desse juiz, e não é só contra o Palmeiras, que não dá merda. Um jogo desse juiz, decisões erradas, não escutar. O Gustavo Gomes declarou, deu uma entrevista, que ele desligou o áudio, Gustavo Gomes, para falar com o Gustavo, e falou coisas, e ninguém vai atrás. Por quê? O reflexo desse lixo Brasil, dessa podridão, asqueroso, esse nojo, esse mar de lama que é o Brasil, está ramificado em tudo. CBF, Conmebol, outra entidade corrupta. O Brasil está passando por esse escândalo do INSS, diz que esse irmão do Lula, chefe de um sindicato, é o sindicato que mais recebeu, mais pegou dinheiro. O que eu vou falar? Sou eu que estou falando? Não, é o que está saindo. E os políticos apoiadores, óbvio, a gente sabe por quê, estão tentando blindar. Mas é um povo predominantemente ignorante que deve estar comemorando, como eu já vi youtubers, não do Flamengo só, eu já vi youtubers falando, quando meu time ganha roubado eu gosto pra cacete, quando nós somos roubados, essas foram as palavras, puta, eu não gosto. Esse é o nível de um povo predominantemente ignorante. Tem as suas exceções, é óbvio, uma grande minoria, é a minoria da minoria que fazem esse país andar. Porque é um lixo, é uma vergonha, é um asco, é nojento. Como diz o ditado, Deus deu o país, a melhor terra do mundo, Deus deu o país mais bonito do mundo, mas tem os 3 pontinhos, ele também deu
Então, a gente tem que pegar todos esses pontos. O Abel Ferreira fez muito bem de não ficar falando. Nós somos maiores que todos esses caras. Todos esses lixos, essas escórias. O José Boto falando, para quem viu esse cara falar, o cara dá vômito. Normal, como se fosse normal. Não aconteceu nada. A imprensa invertendo tudo. Não, no gol do Palmeiras, o juiz ou Bandeira ou o quarto juiz não deixou o Danilo entrar. Esse é o retrato do Brasil. Esse é o retrato de uma maioria predominantemente ignorante que compra lixo de quem vende compra merda de quem vende merda. Por isso é um país que é muito fácil para esses caras administrarem. É a cabeça de um brasileiro. É por isso que fora do Brasil, eu sei o que eu estou falando, nesse momento eu estou fora do Brasil, é só vocês verem como o brasileiro é visto. Vão para Portugal, vão para a Europa, e a Europa também é o cocô do mundo hoje. Agora, o Brasil e sua América do Sul, o Brasil é o Equador, o Brasil é exatamente o mesmo. Eu falo isso, é a minha formação, e eu sempre falei, o Brasil vive há 40, 50 anos, desde que eu me vejo por gente, numa guerra civil. Só que sem ideal nenhum. Um mata o outro por um tênis, por um cardápio, por um brinco, estou dando exemplo de bijuteria, e não justifica se fosse outro, por um relógio, por uma briga de trânsito, porque você falou uma palavra que não caiu bem no ouvido, você tomou um tiro. É a terra de ninguém, é o lixo, é a escória da humanidade. É o tempo das cavernas. Nada mais que uma milícia terrorista. Não todo mundo, mas é isso. E aí você pega um juiz desse que vai continuar apitando, uma CBF que vai continuar sendo, uma liga que vai ser só para, sabe, para tapar o sol com a peneira, 2 ligas, 3 ligas, que agora provavelmente vai ser 3 se bobear, que caiu aquela liminar do Flamengo, que prendia o dinheiro. Esse é o Brasil, esse é o futebol brasileiro. Felipe Luiz, você é um cara, eu até falei pro meu filho, você é um cara que tem nível para ser, se você aprender, porque você tomou um baile do Abel Ferreira, e mais uma vez parabéns, Abel Ferreira, parabéns ao time do Palmeiras, já vou falar de outros jogadores. Você, da entrevista que você já deu, não faz isso, cara. Não é o teu nível. O teu nível é muito mais. Você é um cara que destoa dessa presidência, dessa diretoria do Flamengo. Você não vou te falar para sair do Flamengo ou não, a vida é sua. Você não é um cara para estar num clube desses. Princípios e valores. Queria falar de jogadores. Bom, sobre o juiz, o que vai acontecer? A Leila Pereira vai fazer alguma merda? Esse Anderson Barros vai fazer alguma merda? São dois inúteis. O poste e o cone. E aquele Buozzi é o outro cone. É outros inativos, inoperantes, não capazes, não qualificados para exercer a função que existem, que exercem. Não qualificados, não profissionais, pífios, patéticos. Tá aí, deu resultado. Esse cara é um escândalo, esse Wilton Pereira. Esse cara é um escândalo. Esse cara é um escândalo. Esse cara, eu não vou falar o que eu penso, porque aí pode dar problema. Mas enfim, falamos de Bruno Fux. Cada bola, 98% das bolas do Pedro ganhou. Aníbal Moreno, chega, cara. Chega. Em jogo grande, você peida na farofa, cara. Abel, única crítica que eu tenho a você de coração, porque eu adorei ver o Palmeiras jogar do jeito que jogou. Dá gosto de ver o Palmeiras jogar. De verdade, Abel. Agora, vamos lá. O que você... Eu acho que você entrou com um time corretíssimo, na minha opinião. Esse Maurício é jogador de jogo pequeno.
caga no pau, treme, vai pra puta que pariu, vai jogar contra o Bragantino, você e esse outro, esse morto, 2 mortos, Maurício e o Felipe Anderson. Ah, mas taticamente eles jogam isso e aquilo, blá blá blá. Não jogam porra nenhuma. Jogam porra. Jogo contra o Bragantino, todo mundo é craque. Jogo grande como esse, lixo. Abel, por favor, o que você demorou tanto para mudar? O Alan não fez nada. Não chegava a bola, ok. Ou teve poucos momentos que ele pegou do jeito que ele gosta, ok. Facundo Souza, estou gostando do Souza. O Souza está mostrando personalidade. Esse Facundo Torres é uma enceradeira e olha para trás. Meu filho ficou louco várias vezes. Pega a bola, irmão, vai para cima, vai para frente. Ele para, olha para trás, para o time todo. Eu vou resumir. Eu tô com nojo. Eu tô com asco. Mas não é do futebol, porque o futebol é uma consequência. Isso daqui eu já falei. Não vai. O futebol não rege a minha vida. Eu tô com nojo, tô com asco de ver um povo, um país que tem a capacidade, tem o potencial para ser o melhor país do mundo disparado, mas por causa de educação, de uma falta de educação que ninguém vai atrás. Não é o governo. Para eles está ótimo se não tiver educação. É muito mais fácil você administrar. Povo que tem orgulho de falar que é miserável, quem sou eu para mudar? Eu estou tentando. Eu brigo pela educação. Eu brigo pela cultura. Que, diga-se de passagem, na minha opinião, 95% do povo brasileiro falta. Um país de 250 milhões de habitantes. Então nós estamos falando de muita gente. Continuem, cada um sabe o que quer para si. Valeu? Parabéns, Brasil. Parabéns, presidiário condenado bandido. Parabéns, CBF. Parabéns, arbitragem. Parabéns, VAR. Que é isso que o brasileiro merece. Só um detalhe. Ontem foi com o Palmeiras, semana passada foi com o São Paulo. E é isso aí, vamos ganhar roubado. E amanhã pode ser o teu time. Faz parte, né? Legal. O que eu posso fazer? Como dizia Marta Suplicy, relaxa e goza. No negócio do turismo, na época, se vocês lembram, relaxa e goza. Esses são os argumentos das pessoas pensadoras do Brasil. Rapaziada, bora fazer barba de bigode de cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilhem. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Ótimo dia, ótima semana a todos. Eu agradeço.